Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. De Deus. E a sabedoria está disponível a todos nós através da comunhão com Deus. E muitas vezes a gente tem a informação, Sim. mas não tem a força. Amém. A Explica força, essa diferença né? aí, pastor. Por exemplo, ontem a gente falou na tarde da bênção, 1 Coríntios 8, fala assim: quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. O português velho da vida, né? Traduziu igual, né? Fala a língua portuguesa. Uhum. Só que a palavra primeiro conhecer, quem pensa conhecer é no sentido de informação. Ah, sim. É uma sabedoria que eu recebi. Aí ele fala, mas não conhece, aí esse que conhece é gnosco. Que já né? Então, que é o conhecimento com vida, que é revelado, que nós só encontramos com a comunhão com Deus. Então, a gente tem muita informação, tem muita técnica, muito método, né? Hoje a gente aprendeu um pouco mais, né? Então, nós temos muitos rumos corretos até, que são direções, mas a gente não tem força para ir. É como a gente ressalta aqui o valor do jejum, mas tem momentos que não tem força para jejuar. Amém. O pastor Francisco falou isso. A pessoa, né, ela não tem força. Como que eu até quero, mas não tem força. Aí às vezes começa e não consegue. Aí fica frustrado, né? Por que não tem essa força? Porque não alcançou a revelação ainda. Que ela só pode ser alcançada através da comunhão pessoal com Deus, principalmente com tempo de qualidade com Deus todo dia. Amém. E quando eu falo qualidade, às vezes você vai ter a luta, a batalha, mas você crê e quer aquilo. Amém. Né? Então, até se tornar um lugar de desfrute. Então, você tem que ter comunhão com Deus verdadeira. O objetivo é viver o lugar de desfrutar da comunhão. Esse dia eu vi uma frase de um homem de Deus, deixa eu ver se eu lembro, mas eu lembro o sentido, que é assim, o que é sacrifício para você? Ir orar ou deixar de orar? Tipo assim, eu vou orar é um sacrifício, só que depois vai ficar como sacrifício. Não ter ido orar que é o sacrifício. Que bênção. Né? Porque mudou a mentalidade da pessoa. E é isso que dá força. A palavra, tendo o tempo devido, a oração, o tempo devido, mas crendo, né, com a intenção certa, recebendo essa força de Deus. Então, a gente tem muita informação, mas precisa de força. Senão entra num dos pecados lá, que é a autossuficiência, né? Isso, e é como se nós, todos os dias, nós tivéssemos um quebra-cabeça, ganhássemos peças de um quebra-cabeça, e a gente vai amontoando elas, que é o conhecimento. Mas a sabedoria para montar isso, que vai nos dar um mapa, que nos vai... Isso só Deus pode nos dar. Então não é por benefício de Deus que nós vamos para o secreto, que nós separamos um tempo, é para o nosso benefício, é para nós, é para que haja luz na nossa vida. É um presente que Deus nos dá da presença dele, mas é algo que nós é que temos que ir lá nesse lugar. E também deixando assim que Jesus morreu para ter comunhão. Então, Deus, o anseio dele é você, Amém. é sua pessoa. Amém. O anseio do Senhor. Deus. Amém. Tem teólogo aí que já brigou com a gente do que eu vou falar agora, mas não tem medo. Que Deus perdeu a comunhão com o homem. Aí esse teólogo brigou comigo e falou: Deus não perde nada, você está com a heresia. Amém. Mas Deus perdeu, ele viu como perca
Exatamente. O homem não está mais com ele plenamente como estava. Por isso Jesus Cristo veio. Que maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. E também vamos falar a verdade, né? Uma sabedoria capaz de criar tudo isso que a gente nem conhece, a gente não arranhamos a superfície do que Deus já criou, desse Deus, e que mantém todas as coisas em funcionamento. E ia falar, fiz um péssimo negócio, olha, esses humanos nem prestavam, fiz besteira, troquei Jesus por eles, fiz Jesus sacrificado. Imagina, é um desrespeito à sabedoria de Deus, ao conhecimento de Deus. O caráter de Deus. Exatamente. Então, queridos, qual que é a grande chave aqui, o grande que nós podemos passar para vocês nesse período? É que nós precisamos assumir um compromisso de cuidar do nosso corpo, de entender que essa batalha por comunhão, por presença de Deus, ela começa na alimentação. Sim. Que é um papo, assim, assim, eu imagino que isso chega a ser ofensivo para o Espírito Santo. O pessoal fala, não, eu quero orar, mas me dá um sono. Mas você quer orar quando? Fala, não, eu janto. Aí depois da janta, aí eu vou lá deitar. Quando eu vejo, estou dormindo. E a gente tem uns que falam, não, mas tudo bem, estou deitando, dormindo no colo do pai. Não está bom, não está bem não, querido. Deus pode estar o escape para a sua vida, para a vida de um parente, crescimento necessário, isso, uma bênção para a tua igreja, uma bênção para a tua cidade. Depende de ter alguém orando. E você já perdeu o Deus do estômago já tomou o domínio. Então não. Nós precisamos, queridos, eu tenho certeza que se você tiver um exame muito sério para fazer com a tua saúde, ou saúde de um parente seu, seja qualquer dia, você vai marcar, olha, tal dia, tal hora eu estou lá. E olha que nós estamos falando de uma vida terrena, 80, 100 anos, acabou. Agora, quando fala a respeito da salvação, da vida eterna, a gente não vai ter um tempo, a gente não vai ter... Interessante que você falou de exame, tem exame que é de jejum, né? Exatamente, vai em jejum, a pessoa vai, não é? Não posso tomar café hoje, eu vou fazer exame. Aí pode, aí glória a Deus. Né? Então a gente precisa ter, esse mesmo um ímpeto muito maior. E outra coisa, entenda isso, que isso vai mudar a sua vida. Amém. Vai mudar a minha vida. Amém. Isso vai transformar a nossa vida. Amém. Essa vida apática, essa vida de ir assistir culto, para um filho de Deus, uma filha de Deus incandescente, vibrante, que crê naquilo que está falando, sabe? Que crê naquilo que está ouvindo, que entra no Evangelho assim e sai assim incendiado e incendiando mesmo. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Isso tem que eclodir na sua vida, na minha vida, e nós precisamos entender, sabe, que parte desses princípios. As pessoas, às vezes, quando Deus nos manda cuidar do nosso corpo, a gente fica meio assim, mas às vezes a pessoa fala, olha, 15 minutos de exercício por dia é o suficiente. E as pessoas fazem. Por que você não pode fazer 15 minutos na presença de Deus para mudar o teu quadro? Você começa e de repente você vai... Se você pensa que exercício é uma coisa viciante, você não viu ainda a presença de Deus como é. Amém. Você não viu mergulhar. Por isso é que geralmente o adolescente ou pré-adolescente, quando começa a ter um encontro com Jesus, ele fica impactado, porque ele vai com fome mesmo. E ele como criança, ele quer aprender aquilo e quer viver na plenitude. É isso que Deus nos chama hoje, para sermos como criança nesse aspecto, não é, pastor? Amém, amém. Simplesmente crendo que já está orientado, né, por Deus. Então, outro dia a gente vai estar abrindo espaços aqui mais no nosso programa para dar orientações práticas, né? Práticas. Tipo, o que significa isso, o que aquilo faz de mal no corpo, o que faz bem, para dar orientação prática. Você tem que entender, meu irmão, minha irmã, que o propósito de Deus na sua vida é precioso. Amém. É valioso. E Deus precisa da sua boa saúde, tá? Amém. Às vezes pode pensar, mas quando Deus quer, Deus faz. Não, tem responsabilidades que são nossas. Verdade. Lá no Éden, quando você vai tendo comunhão com Deus, você vai entendendo como Deus pensa. E nem sempre está escrito lá na Bíblia direto. Você vai entendendo. Claro, a palavra de Deus, ela é iluminada a você, e você vai entendendo. É como, por exemplo,
eu vou dar um presente pro pastor Francisco. Uhum. Aí, no dia que eu vou dar o presente para ele, né? E no dia que eu vou dar o presente para ele, eu falo assim, vou levar um relógio para ele. Mas porque ele gosta. Como é que eu sei que ele gosta do relógio? Isso. Né? Eu, no mínimo, perguntei para a esposa dele, ou seja, me interessei pela pessoa dele, no caso, em saber. Ou então eu convivo com ele todo dia e não vejo ele de relógio. Ah, mas todo dia eu vejo ele, porque isso que eu estou sabendo. E vou lá e levo ele, poxa, né? Realmente, é grato por educação, mas também realmente, olha, cumpriu algo que eu precisava. Então, assim, comunhão. Amém. Né? Então, você vai tendo comunhão com Deus, você vai entendendo as coisas. Lá no Éden, Deus deu 3 atributos para o homem. O desfrute da presença, deu responsabilidade para o homem, ou seja, você tem que aprender que você tem responsabilidade com Deus. Amém. E é bom isso para nós. E Deus também quis uma comunhão de sinceridade. Por quê? Deus podia, igual um psicólogo perguntou para mim uma vez, se não era para comer do fruto, por que Deus colocou lá? Eu aprendi na hora essa, né? Eu falei assim, porque Deus não queria esconder nada do homem, porque Amém. A comunhão sincera é isso, né? Então, não fique chateado por causa da responsabilidade, porque além da responsabilidade, Deus quer ter uma comunhão sincera com você e quer que você desfrute. Amém. O desfrute é bom. Verdade. Né? Então, pense nisso. Há uma responsabilidade em nós, no espiritual, na alma e no corpo. Tá bom? Então, e eu queria fazer esse adendo, porque eu sei que vai ficar muita gente chateado, mas eu vou ter que te falar que se você resolver ingerir um veneno, você não tem como você falar para Deus, eu vou tomar um veneno, mas só não deixe de fazer mal, não. Mas é isso que nós fazemos. Então você vê muitos irmãos que já partiram, que não deveriam ter partido, por quê? Porque esses alimentos, essas coisas que a gente sabe que faz mal, a gente fala assim, mas tudo em ação de graça? Não, queridos. Tudo que é saudável, tudo que você sabe que é de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem para o teu corpo, que é uma coisa que você procura investigar, que você sabe que é saudável, aí sim. Mas se você insistir, se eu insistir em envenenar o meu corpo, eu não tenho como pedir para Deus falar, olha, Deus, quebra os princípios aí, porque eu quero me envenenar, mas o Senhor dá um jeitinho. Não tem como. Então você vê muitos homens de Deus que estão com doenças sérias que não deveriam ter, sofrendo. Muitas vezes o esforço dele, que deveria ser em favor do reino, muitas vezes está voltado para a própria saúde. Por quê? Porque estão se envenenando. E Deus quer despertar isso em nós, quer que a gente realmente lute as lutas que nós temos que lutar. E Ele quer realmente que a gente lute as lutas na plenitude, no vigor. Amém. Né? Que a gente seja uma referência, né? Fala, olha como que Deus abençoa o irmão, como Deus abençoa a irmã. Pessoal saudável, um pessoal que a mão de Deus está sobre ele, né? Amém. Porque Deus quer ser Deus na sua vida, na minha vida, mas nós precisamos... Deus por completo, né? Amém, amém. Amém. É isso, pastor. Então é isso, gente. Vamos caminhando para encerrar esse tema que é bem longo, tá? Hoje foi uma introdução. É verdade. Né? E vamos fazer uma oração, pastor. Faça uma oração agora. Pai, olha para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Em primeiro lugar, nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão, Senhor, porque falhamos contigo, temos falhado até agora. Mas obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra, Pai, até a divisão, Pai, de juntas e medulas, Pai, da alma e do espírito. Então, Pai, ela pode tocar, ela toca o íntimo do nosso físico também, Senhor. Então toca no nosso organismo, Pai, purifica-nos, Senhor, guarda-nos, arranca de nós, Pai, tudo aquilo que não procede de Ti, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, que o domínio próprio venha sobre nós de uma maneira poderosa. Que a comunhão em busca de domínio próprio, Pai, que a busca por Ti, Pai, nos leve a dizer não a tudo aquilo que não faz bem para nós, Senhor. Não só o que nós assistimos, o que nós ouvimos, mas aquilo que nós ingerimos também, Senhor. Dá-nos força para resistir, que nós possamos entender, Pai, que não é um acaso, não é um acidente, mas é uma obra contra nós.
O Senhor venha nos purificar, Pai, de dentro para fora. Nós estejamos com os nossos olhos espirituais abertos para dizer não àquilo que faz mal para nós, Senhor. Que nós possamos tratar, Pai, e levar informação para uma geração que já nasceu no meio desse ambiente, Pai. Mas o Senhor é poderoso para nos livrar de todas as coisas. Dá-nos, Pai, uma unção que o Senhor deu, Senhor, a Daniel para dizer não. E move, Senhor, com sinais e prodígios, o Senhor mostra a diferença daqueles que te servem para que não te servem, Pai. Nós abençoamos essa pessoa, nós declaramos ela livre dos sintomas agora, Pai. E uma pessoa pronta, Senhor, a viver em novidade de vida, Senhor. Em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Então, pessoal, despedindo aí de vocês por hoje, tá? Deus abençoe grandemente. Amém, Jesus. E quarta que vem estaremos aqui, mais um programa Verdade Verdadeira. Amém? Amém, Deus abençoe a todos.